A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um dia, para compartilhar com você algo mais da palavra do Senhor, acompanhando a história do nosso livro de Atos dos Apóstolos. E nesse dia eu quero falar com você a respeito do capítulo 9, que trata da conversão de Saulo. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. É tremendo esse momento assim que Saulo tem um encontro com o Senhor. O capítulo começa dizendo que ele, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Você veja que coisa tremenda, meu irmão. Saulo, tudo que ele queria, tudo que ele pensava. E mais lá na frente ele vai dizer que isso era a consciência limpa dele. Ele queria matar os cristãos. Então ele estava a fim de ir atrás, e ele fazia isso. Ele entrava nas casas, ele entrava no meio dos municípios, ele entrava dentro dos lugares onde os cristãos estavam secretamente cultuando a Deus, dada já a perseguição dos judeus, e trazia eles para fora, e prendia, e consentia na morte, consentia na prisão, levava eles para a prisão. Ele achava que fazendo isso, ele estava servindo a Deus. Veja bem, o quanto uma consciência pode estar 100% sincera e ao mesmo tempo 100% errada, né? Então, ele achava que o que ele estava fazendo era um serviço a Deus. E é interessante aqui que ele diz assim, ó, se encontrasse alguns deste caminho, e caminho é com C maiúsculo, veja aí na sua Bíblia, porque assim eram chamados os cristãos naquele tempo. Não eram chamados de cristãos, só foram chamados de cristãos lá para frente, na igreja de Antioquia. Mas aqui, e comumente eles eram conhecidos como seguidores do caminho. E ele tem um encontro com Jesus, aquele clarão no meio da estrada era o resplendor de Jesus. Ele cai atônito, né? E Jesus fala com ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra o agrilhão. Então, desde o início desse capítulo, né, Lucas vai tratar, e inspirado pelo Espírito Santo, vai tratar Paulo, no caso aqui Saulo ainda, como um animal feroz, como um animal indomável. Mas aí chega Jesus e diz assim, olha, dura coisa para te recalcitrar contra o agrilhão. Agrilhão é a espora. Então Deus está dizendo assim, ó, você pode ser um animal indomável diante dos homens, mas não há quem eu não possa domar através do meu Espírito Santo e transformar para a glória do meu nome. E é o que Deus faz para ele. E naquele clarão ele fica cego. E olhando aqui, ele vai até a casa de Judas, dentro de Damasco. E lá nessa casa de Judas, ele está orando, porém ele está cego. Crescem escamas nos seus olhos. É interessante essa metáfora. Deus gosta muito de trabalhar com isso, porque ele tornou Saulo cego para que ele pudesse enxergar a sua glória. Aleluia. Deus gosta desses contrapontos, desses contrassensos, uma vez que a palavra de Deus é contrassenso contra o mundo, é o ponta-cabeça do mundo. E aí Deus aparece a Ananias, ele tem uma visão do Senhor. E o Senhor diz a Ananias, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. Aí disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas para um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só que coisa maravilhosa. Aí aqui a gente vai ver que Ananias fala para Jesus, né? Não, Jesus, esse camarada aí é perseguidor. Esse camarada aí consente na morte de crente e tal. Eu não vou lá não, né? Mas o Senhor diz para ele, vai porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis
e dos filhos de Israel. E é interessante porque assim, o ide de Cristo é sempre para Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas aqui no caso de Paulo, Deus tem uma chamada específica para ele, para os gentios. Então ele diz assim, ele vai levar o meu nome diante dos gentios primeiro, depois dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então depois que Deus ordena, aí Ananias se levanta, vai, chega lá, encontra Paulo, ora por ele, caem-lhe as escamas dos olhos, e aí Paulo passa a enxergar novamente. E aí ele começa a pregar ali em Damasco. Mas a gente vai ver que ele vai ficar como se fosse assim um período de molho. Porque por mais que ele era um homem cheio da palavra de Deus, faltavam-lhe experiências, faltava-lhe a escola da humildade da vida. Então Deus vai preparar Paulo, né, transformando o seu coração, enquanto ele passa alguns dias no ostracismo. A gente vai passar aqui agora, a partir do versículo 31, a ver o ministério de Pedro, que é alguém proeminente dentro da obra do Senhor aqui, e Paulo dá uma sumida. É Deus trabalhando nele. Então, não vai ter, meus irmãos, tempo de púlpito se não tiver tempo no secreto com Deus. Passou por todos os homens e as mulheres de Deus, vai acontecer conosco também. Então, ali no ministério, no versículo 31, vai falar sobre o ministério de Pedro, vai falar a respeito de uma cura, que ele fala um paralítico por nome de Enéas, né? E aí ele também vai ter um encontro com Dorcas, e Deus usa Pedro para ressuscitar Dorcas. Dorcas era uma irmã da igreja muito piedosa e ela era artesã. Você já ouviu falar de Dorcas? Ali no versículo 36 do capítulo 9, você vai ver que Deus ressuscita ela através de Pedro, né? E ela é apresentada viva, e isso tudo acontece lá na ilha de Jope. E daí Pedro opera muito lá. E aí no capítulo 10 vai começar a falar a respeito do centurião Cornélio. Fala que Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e contínuo orava a Deus. Cornélio é gentil, né? Italiano, gentílico, né? Não era judeu, mas era um homem muito piedoso, que buscava o Senhor. Então um anjo apresenta-se para ele e diz para ele: as tuas obras, versículo 4, capítulo 10, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Então aparece um anjo lá, e esse anjo não aparece para pregar a palavra. Ele aparece apenas para animar a Cornélio e dizer: olha, lá naquela casa, junto ao mar, vai estar um homem lá, manda alguém lá chamar, ele vai pregar. Os anjos gostariam de pregar, mas Deus deu esse privilégio para nós. E o Pedro estava lá. E enquanto ele estava lá naquela casa, numa laje, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele foi arrebatado em sentidos. E ali no versículo 11 diz: e ele viu o céu aberto, e eis que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então o judeu tinha a lei dietética, e Deus deu essa lei dietética para cuidar de Israel, principalmente no tempo dos exílios, das diásporas, do deserto, sabe? Que ele não podia comer carne de porco. Já pensou carne de porco no meio do deserto? Quanta doença ia dar, né? Que principalmente se guardasse para o dia seguinte. Então Deus, na sua sabedoria, ele vai cuidar de Israel em todos os sentidos. A lei dietética de Deus é justamente para preservar Israel quanto à sua higiene e a sua nutrição. Então tudo tem propósito. Só que esse propósito Deus está aqui completando em Jesus. Deus aqui não está simplesmente falando de uma literalidade que complementa a lei lá atrás, dando para Pedro a completa liberdade de comer outros animais que até então ele considerava impuro. Mas Deus estava trabalhando com uma metáfora através disso também. Ele estava falando para Pedro que o gentio, a quem ele considerava imundo também, não era imundo porque ele estava santificando. Então, meus irmãos, Deus estava preparando o coração de Pedro.
Porque ia chegar 2 emissários lá da casa de Cornélio. Olha só. Deus, quando vai fazer alguma coisa, ele prepara, meu irmão. Quando Deus for fazer alguma coisa na tua vida, se tu está na presença do Senhor, Deus vai preparar o teu coração para quando vier a sua obra, o teu coração já está preparado. Eu me lembro aqui de que quando o pastor Hélio foi me chamar para o ministério, e ele chegou lá no escritório do posto onde eu estava. Primeiro, não era para mim estar ali. Se acontecesse tudo conforme estava acontecendo, eu já estava em Cascavel, aquele horário não estava ali, mas tudo moveu-se para eu estar ali. Quando ele chega e ele pisa no meu escritório, Deus, através do seu Espírito Santo, fala no meu coração: hoje eu vou te chamar para o ministério. Então Deus prepara o coração. Deus vai à frente. Isso sem falar as inúmeras, muitas profecias que eu recebi. Então, quando Deus for fazer alguma coisa na tua vida, fica tranquilo. Deus vai preparar tudo. Se você ficar sensível para ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir Deus falando e preparando teu coração. Deus estava preparando o coração de Pedro. E aí, quando ele acorda, de repente tem gente batendo lá embaixo. São os 2 emissários de Cornélio. Ele vai com eles até a casa de Cornélio, conhece ele, conhece a sua família. E começa a pregar para ele, porque Deus tinha mandado, meu irmão. O Pedrão, você lembra, já teve ocasiões em que ele sentava com os gentios, mas chegava gente de Jerusalém, ele saía, fazia que não era com ele. Mas Deus aqui já tinha quebrantado o coração dele. E ele começou a pregar. E quando ele começa a pregar, o Espírito Santo desce, ali no versículo 44, dizendo: Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E é interessante que esse trabalhar aqui na vida de Cornélio vai servir para a primeira reunião geral dos discípulos lá em Jerusalém, para tratar justamente desse tema. Pregamos ou não pregamos para os gentios? Mas isso fica para outro vídeo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos junto aprendendo mais da palavra do Senhor.